Olá, caros estudantes, sejam bem-vindos então a esse nosso início de encontro sobre metodologia científica e o próprio trabalho de conclusão de curso, né? Primeiramente você, caro estudante, chegou nesse momento, né, tão esperado durante todo o curso, que é aquele momento quando você chega ali aos seus 50%, os seus 60% do seu curso, essa matéria, né, da metodologia científica e o próprio trabalho de conclusão de curso começam já a aparecer, começam já a pipocar no seu ambiente virtual de aprendizagem. Né? E aí bate aquele desespero, meu Deus, professor, o que eu faço agora? Né? Por onde eu começo? Que história é essa de projetos de pesquisa? O que eu tenho que pesquisar? Meu Deus do céu, né? Não tive isso ao longo do meu curso, de repente agora com 60% aparece exatamente esta matéria, né, de metodologia científica e trabalho de conclusão de curso. É obrigatório, não é? Né, para o meu curso em si, seja licenciatura ou bacharelado, eu tenho que realmente desenvolver um trabalho final, né? E exatamente esse momento, cara estudante, onde você chega nessa fase, né, do seu curso, sinta-se parabenizado e sinta-se primeiramente acolhido, né, pois nós daremos a você todo o suporte necessário, todos os dados necessários que você precisa, então, coletar e para realmente preencher o seu trabalho de conclusão de curso. Não esqueça, sempre comparecer também, principalmente presencialmente, ao polo de apoio presencial. Né? Percebemos que após a pandemia, os alunos ainda se recolhem um pouco, ainda ficam um pouco retraídos ainda, mas podem vir ao polo de apoio presencial, certo? Conversar presencialmente com o professor, para além desses conteúdos que são compartilhados com vocês, né? É interessante também tirar alguma dúvida tete a tete, né? Face to face, para que possamos então discorrer sobre esses trabalhos. E entendemos que a própria Escola Superior de Educação, né, ela elabora então todo o manual de TCC para você, vai desenvolver até mesmo alguns vídeos explicativos para que você possa então se sensibilizar mais com a própria temática. E é muito importante que você acesse todos os conteúdos, acesse todos esses materiais, para que você possa, até quando for falar com o seu orientador educacional ou mesmo na tutoria, você ter mais argumentos para poder debater e muitas vezes aquela resposta que foi dada na tutoria, que foi dada até mesmo pela orientação educacional, está lá nos seus materiais. Então é muito importante, até para economizar o tempo seu, né, que você então se atente a acessar todos esses materiais. E a elaboração desse manual de TCC, lembrando que vai estar inclusive na descrição aqui desse vídeo, está o link ao qual eu deixo disponibilizado também ali no Google Drive, para que você possa então ter acesso. A própria Escola Superior de Educação vai desenvolver então um material ao qual você deve fazer uma revisão bibliográfica, né, do seu material em si de pesquisa. E se recomenda então a leitura desses materiais, se recomenda o planejamento, principalmente dos horários ao qual você vai desenvolver cada uma dessas etapas. Às vezes nós pensamos, né, não é porque é educação à distância que temos que estar distantes e que é mais fácil. Na verdade, a educação à distância também serve para você que possa planejar o seu horário no seu tempo e no seu espaço, no seu local específico. Mas é muito importante que você planeje esse horário. Tire pelo menos 2 a 3 horas por dia para que você possa então ler os materiais, desenvolver então todo esse seu projeto. E se recomenda, então, essa leitura cuidadosa de cada uma dessas suas etapas. Mas, afinal de contas, o que é o TCC? É o que nós vamos estar falando hoje, né? Sobre o TCC, o que é esse TCC e o que é exatamente o artigo científico, né, que fazem parte desses primeiros elementos, né, quando nós chegamos então e nos deparamos com esse trabalho de conclusão de curso e a própria metodologia científica que muitas vezes assustam então muitas pessoas. Então, o TCC e a própria metodologia em si de pesquisa é o resultado daquilo que você então investigou, daquilo que você buscou na literatura, alguns sites, né, científicos que você então esteve ali garimpando aqueles dados, né?
E esses são quesitos que vão variar conforme a própria área de conhecimento. O TCC, então, ele é uma oportunidade para você demonstrar aquilo que você aprendeu, né? Usar algumas ferramentas e até mesmo o seu cinto de utilidades, né? de recursos que você adquiriu ao longo do seu curso, nas aulas práticas, por exemplo, como é o caso da educação física. É o momento que você colocar no papel, né? Buscar realmente os dados científicos a respeito daquela proposta em si e das suas principais curiosidades também. Onde você vai demonstrar também esse primeiro passo como futuro pesquisador, então, que você venha a ser. Até porque o grande papel também da universidade, né, é formar também pesquisadores, né? Quem sabe você, após a conclusão do seu curso de graduação, você venha a se envolver com a pós-graduação, seja ela lato sensu, né, a nível, a própria pós-graduação de 360 horas, por exemplo, com mínima carga horária, ou uma pós-graduação, né, estrito sensu, que já entramos no nível mais de mestrado, né, ou próprio doutorado ou pós-doutoramento em si. Mas, de certa forma, quando você entra no curso superior, o que vai diferenciar até de outras modalidades educacionais, é justamente, né, o fator da pesquisa. Né? Eu vejo como exemplo a minha filha, né, ela tem 16 anos, por exemplo, ela na escola, né, claro que é já ensino médio, segundo ano do ensino médio, ela já começa a ter elementos de projeto de pesquisa. Até um tempo atrás ela me pediu, né, pai, o senhor tem um livro de metodologia de pesquisa que o senhor possa buscar lá na Uninter e me emprestar para que eu possa, então, ter algum acesso a esses elementos, porque já com 16 anos já está justamente desenvolvendo e exercitando esses elementos, então, da metodologia de pesquisa, né, essa sistematização de alguns elementos da própria curiosidade em si. E curiosidade essa que vão se elencar principalmente aquela sua área de formação. Se você é da educação física, por exemplo, algum elemento que envolva a área de treinamento, ou a área de recreação, ou a própria área da gestão. Se você era da área da pedagogia, por exemplo, algum elemento que envolva a ludicidade, que envolva a educação infantil, que envolva as teorias da aprendizagem, por exemplo. Se você é da área da linguagens e sociedade, que envolve ali os cursos, né, de história e letras, por exemplo, algum elemento que envolva, por exemplo, o desenvolvimento de um projeto organizacional de uma biblioteca e o seu acervo histórico, por exemplo. Então, tudo isso poderia naturalmente ser feito, né, respeitando, claro, sempre a especificidade, então, do seu curso. Então, a grande questão fica, né, por que todos devem, então, realizar o TCC? Primeiramente, para poder aliar, como nós citamos, essa relação de teoria e prática, né, no que vai se referir à sua formação profissional e também pedagógica. Por mais que você seja um bacharelado, vão ter elementos pedagógicos também ao longo da sua formação. E outra, né, porque é uma exigência da própria Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, né, lá de 96, que vai determinar e vai realmente colocar isso como principais diretrizes para a própria educação superior. E outra porque essas diretrizes são indicadas também na carga curricular, né, do curso ao qual você está fazendo, ou seja, quando você assina o seu contrato, né, na instituição de ensino superior, já está, né, incluso que você deve seguir a grade curricular, a qual foi, né, estipulada pela Escola Superior de Educação, e nessa grade curricular também consta lá essas 100, 200 horas, então, que se referem, né, o trabalho de conclusão de curso, o seu TCC em si. E para aqueles também que já atuam na própria área profissional ou mesmo buscam um aperfeiçoamento, uma progressão de carreira, o TCC também significa um espaço também de uma formação continuada, uma maior reflexão sobre aquela prática que eu desenvolvo, né? Eu posso desenvolver também uma própria análise de outras práticas com fundamentos em que outros autores já estudaram, ou seja, já abriram um caminho sobre aquilo, porque nada melhor do que, por mais que eu esteja inserido na minha área 5 anos, 10 anos, 15 anos, por exemplo, né, estudar alguns elementos, ressignificar algumas rotinas, por exemplo, para que essa rotina comece a ter um outro significado, comece a ter uma nova perspectiva de um modo geral.
E também a própria escola, né, Supereducação, isso, né, quando falamos da própria Uninter, ela cita que o TCC, então, deve ser elaborado no formato de um artigo científico, diferentemente de outras instituições, né, que envolvem monografia, né, com 40, 50, 60 páginas, né. Para a Uninter, os critérios, né, da Escola Superior de Educação determinam que você deve desenvolver um artigo científico. Claro que você pode fazer esse artigo científico tanto individualmente, ou você pode desenvolver esse artigo científico em grupo. Lembrando que se você for fazer em grupo, de 2 a 4 estudantes, né, e todos integrantes do grupo que devem ser do mesmo curso em si, ou seja, por exemplo, né, educação física, licenciatura com licenciatura, bacharelado com bacharelado, isso também pedagogia com pedagogia, artes visuais com artes visuais, enfim, né, cada um com o seu curso e com a sua modalidade, né, a respeito da licenciatura ou mesmo do próprio bacharelado. Algo que é muito curioso, né, que eu chamo a atenção de vocês também, é que muitas vezes os alunos eles vêm de outras instituições com algum ajuste de oferta. Então, por mais que o João e o José entraram então na mesma oferta, entraram no mesmo mês, no mesmo ano, por exemplo, né? Mas muitas vezes o João ele veio de uma outra instituição já com ajuste de oferta, diferente do José, que começou do zero o seu curso. Então, o João ele vai ter um número de oferta diferente na sua matéria em relação ao José. Então é muito importante você, como aluno, se atentar a isso e olhar principalmente aqueles 4, 5 números que ficam ali depois da matéria de TCC, se são os mesmos números, principalmente, que é o número de oferta. Porque já ocorreu casos que muitas vezes os alunos, por ter essa informação, entrar no mesmo mês, entrar no mesmo ano, desenvolveram o seu TCC juntos. Quando chegou na hora de postar o TCC, né, o próprio sistema, o ambiente virtual de aprendizagem, ele bloqueou o RU do colega que foi, né, ser colocado como anexo, justificando que são de ofertas diferentes. E aí gera todo um constrangimento. Poxa, já pensou você desenvolver com o seu colega o seu trabalho de conclusão de curso, se reunirem, coletar os dados, fazer as devidas leituras, mas chega na hora de postar o seu TCC, ele ser realmente bloqueado ou não ter como enviar esse TCC por questões justamente desses detalhes de ajuste de oferta. Então se atente principalmente àqueles 4, 5 números que ficam ali após a própria matéria de metodologia da pesquisa e trabalho de conclusão de curso. E com isso, então, o TCC ele será desenvolvido, né, ao longo da sua metodologia, ou seja, é muito importante que essa relação da metodologia da pesquisa em si e o próprio desenvolvimento do trabalho, eles vão andando, então, conjuntamente. A disponibilidade dessa disciplina ocorrerá também com a grade do seu curso, como citamos anteriormente, ao longo ali dos seus 50%, 60%, no máximo 70% do curso, essa metodologia da pesquisa já começa a aparecer para você então. E durante esse período você deve então principalmente administrar o seu tempo para não deixar para o final, que muitas vezes ocorrem situações que, né, as oportunidades aparecem e quem não estiver preparado, não estiver ali com praticamente engatilhado alguns elementos, acaba perdendo algumas oportunidades, como por exemplo de concurso público. Muitas vezes os concursos aparecem, né, e os alunos acabam deixando às vezes para a última hora para desenvolver tanto os estágios como também o TCC. Acaba ocorrendo, né, os editais de concurso e gera aquela correria para desenvolver o quanto antes o estágio e até mesmo entregar o TCC. Então, administre muito bem o seu tempo a qual você esteja desenvolvendo. E com isso, o TCC, após você desenvolver esse seu trabalho de conclusão de curso, você então vai para uma banca, né? Que essa banca também é um processo onde os professores são convidados, os professores especialistas na sua temática específica, são convidados para participar então dessa banca examinadora, que será feita por videoconferência online. Semelhante aqui como estamos conversando nós dois, né? Você aí do outro lado da tela, conversando comigo, né? E trocando ideias a respeito da sua temática. Serão 15 minutos basicamente, dando um spoiler, né? Que vamos falar mais à frente.
15 minutos de arguição sua, de apresentação do seu termo, do seu problema, justificativa, o seu referencial teórico, né? E após isso, você vai então conversar com o professor. De modo geral, a banca ela envolve em torno de 30 a 40 minutos entre as suas conversas, mas a sua apresentação é em torno de 15 minutos. Mas mais a respeito disso, vamos falar também um pouco mais ali à frente. Mas então, para fazer um desfecho, né, o que é o artigo científico? Ele é composto, então, pelo embasamento teórico, né, que vai buscar essa produção do conhecimento, além de, claro, de discutir as ideias, discutir algumas concepções, pegar os principais teóricos que vão conversar sobre a sua temática específica, tá? Que vão realmente dialogar com o seu problema, dialogar com os seus principais objetivos que você tem de pesquisa e vai então buscar alguns possíveis resultados que possam ser encontrados na área e, claro, né, dá sempre abrir caminhos para outros alunos, né? Ele pode ser, então, caracterizado como um texto científico, né, com estilo acadêmico. É muito importante você se atentar a isso, ao estilo acadêmico do texto, ou seja, sempre desenvolver esse texto em terceira pessoa do singular, então, ou seja, observa-se que, foi verificado, né, constata-se que, então, nunca colocar o texto de um artigo científico onde eu acho que, né, eu desenvolvi, colocar sempre, né, a linha do texto, né, em primeira pessoa. Então, o recomendado para uma metodologia científica é que você desenvolva, então, sempre em terceira pessoa do singular. E a função principal do próprio artigo científico é justamente sistematizar esses conhecimentos que você teve sobre o assunto, né, aplicar os métodos científicos mais conhecidos, por exemplo, e nada melhor agora, nesse momento que foram tantos conteúdos que você teve com os livros, com os artigos, as próprias videoaulas em si, que agora juntar tudo isso e sistematizar, né, nos principais conhecimentos e começar já a afunilar aquilo que, quem sabe, né, será também a sua temática da sua pós-graduação ou, quem sabe, aí, mestrado e doutorado. Joia? Então, um artigo científico é isso, né? O meio dessas que você tem de sistematizar essas informações e valorizar você como estudante, né? Os professores que escreveram também aquelas propostas que vão gerar novas aquisições e abrir, quem sabe, novas dúvidas, né? Sempre gostamos de citar aqui um texto, né? Eles sempre geram novas dúvidas, sempre geram novas curiosidades a respeito, porque vão buscando pontas soltas a respeito da temática específica. Joia? Novamente agradeço a todos vocês sobre esse nosso encontro. Em próximos encontros, vamos esmiuçar um pouco mais sobre as etapas do TCC. Joia? Não esqueça de se inscrever aqui no canal da Uninter Polo de Itajaí, acionar o sininho e compartilhar também com os colegas aí do seu grupo do WhatsApp. Joia? Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.